Esmirna, ano 131 da nossa era. Às margens do Egeu, uma liteira ricamente adornada corta a multidão da grande praça, carregada por escravos jovens e atléticos. Dentro dela, o tribuno Caius Fabricius observa a turba com ares de enfado. Mas prestem atenção naquele homem que caminha atrás da liteira. Um homem de uns 45 anos, traços israelitas inconfundíveis, um orgulho silencioso estampado no rosto e, ao mesmo tempo, a postura humilde de quem carrega nos ombros a condição de escravo. Seu nome é Nestório. Nestório não é um personagem qualquer. Ele é a reencarnação de Públio Lentulus, o orgulhoso senador romano que conhecemos há 2000 anos. Aquele mesmo Públio que teve o privilégio de encontrar pessoalmente Jesus, mas que, dividido entre o Cristo e o mundo, escolheu o mundo. Aquele que morreu cego sob as cinzas do Vesúvio em Pompeia no ano 79. Já arrependido, já voltado aos ensinamentos do mestre, mas tarde demais para aquela existência. 50 anos depois, a lei de causa e efeito cumpre sua obra silenciosa. O senador poderoso renasce como escravo. O patrício, que espezinhava os cativos, agora é um deles. Mas reparem, não há crueldade nessa lei, há misericórdia, porque é justamente nessa condição de humildade que a alma de Emmanuel encontrará o caminho da reparação. A liteira conduz o tribuno romano Caius Fabricius até a residência de seu amigo Elvídio Lúcius, um patrício que o aguarda para partirem juntos rumo a Roma. Elvídio Lúcius, nessa obra, é a reencarnação do senador Pompílio Crasso, o senador que morreu assassinado diante dos olhos de Públio, quando ambos foram capturados por André de Giorras durante a Primeira Guerra Judaica. No livro, há 2000 anos, uma cena brutal que ficou gravada na alma de Públio como uma ferida aberta. Na casa de Elvídio, os dois amigos conversam longamente sobre a situação devastadora da Judéia após a última Revolução Judaica, durante o governo do imperador Adriano. Fabricius relata um cenário de destruição, mais de 180 mil israelitas mortos, burgos arrasados, fome e peste generalizadas. Ele atribui grande parte da culpa a Tineius Rufus, legado da província, cuja incapacidade política e imposições religiosas teriam exacerbado o conflito, rompendo a tradição romana de tolerância nos territórios conquistados. A conversa se volta para questões pessoais. Elvídio confessa preocupação com sua filha Célia, que se deixou influenciar pelo cristianismo, causando desgosto à família. Planeja deixá-la aos cuidados de seu pai, o venerando Cneio Lúcius, na esperança de que suas lições a reconduzam às tradições romanas. Fabricius também alerta o amigo sobre os riscos de seu retorno a Roma, mencionando duas figuras delicadas do passado de Elvídio. Silano, um enjeitado que o pai de Elvídio quase adotou em circunstâncias ligadas a uma calúnia contra o próprio Elvídio. E Cláudia Sabina, antiga paixão plebeia, agora casada com Lólio Úrbico, o poderoso prefeito dos pretorianos. E Elvídio prefere não revolver essas memórias, pede ao amigo que mude de assunto. Fabricius então apresenta sua surpresa. Nestório, um escravo judeu nascido em Éfeso, adquirido na feira de Terebinto. Homem de cerca de 45 anos, de aparência sofrida, mas olhar sereno e digno. Nestório revela uma cultura extraordinária sobre a história de Roma, desde as lendas de Rômulo e Remo até os Césares, impressionando profundamente Elvídio, que vislumbra nele um tutor para as filhas e um auxiliar nos assuntos de Estado. Quando a esposa Alba Lucínia e as filhas Elvídia e Célia chegam à sala, Elvídio apresenta Nestório. Lucínia, mulher sensata, questiona se as virtudes morais do escravo são tão comprovadas quanto sua sabedoria. Fabricius dá seu testemunho favorável. Então, num gesto de nobreza, Alba Lucínia liberta Nestório com a cerimônia tradicional, tocando-lhe a fronte com uma varinha. O escravo que foi senador, o senador que foi amigo do homem que agora o liberta. Nenhum deles se reconhece conscientemente, mas suas almas se reconhecem, porque há algo de inexplicável na simpatia imediata que Elvídio sente por Nestório, algo que vai além da admiração por sua cultura extraordinária. É a memória do espírito, pulsando sob o véu do esquecimento.
E é a jovem Célia, a filha mais nova de Elvídio, de olhar sereno e profundo, já tocada pelo cristianismo, quem se aproxima do liberto e lhe estende a mão. Seus olhos se encontram numa onda de afeto indefinível. É o início de uma história que vai nos conduzir capítulo a capítulo pelos caminhos luminosos e dolorosos do cristianismo nascente. Nestório se ajoelha e beija os pés de Alba Lucínia, e nós, que conhecemos quem ele foi, sentimos o peso e a beleza daquele gesto, porque ali se ajoelha não apenas um escravo liberto, ali se ajoelha uma alma em redenção. O capítulo 2 inicia-se descrevendo a ascensão de Lólio Úrbico, um patrício que deve sua fortuna e prestígio político ao favoritismo do imperador Adriano. Por recomendação imperial, Lólio casou-se com Cláudia Sabina, uma plebeia de beleza e inteligência raras, que se tornou figura central na sociedade romana. O casamento, contudo, é de conveniência, enquanto Lólio mantém uma vida de aventuras militares e sociais. Cláudia domina as rodas elegantes, utilizando sua influência para satisfazer caprichos e promover seus protegidos. O conflito central de Cláudia Sabina é revelado em uma conversa íntima com Atéria, uma mulher humilde. Cláudia nutre um desejo de vingança contra humilhações sofridas no passado quando foi rejeitada por Elvídio Lúcius e planeja, por isso, vingar-se de sua família. Ela instrui Atéria a se infiltrar como serva na casa de Alba Lucínia, esposa de Elvídio, a quem Cláudia chama de usurpadora de sua aventura. Atéria, seguindo as orientações de Cláudia, apresenta-se a Túlia Sevina, amiga de Alba e encarregada de contratar serviçais para a casa da família Elvídio. O plano funciona. Túlia, comovida pela aparente humildade de Atéria, acolhe-a em sua casa para posteriormente encaminhá-la a Alba Lucínia. A chegada de Elvídio Lúcius e sua família no porto de Ostia é marcada por festividades, onde a elite romana se reúne para recebê-los. No centro da recepção está Cneio Lúcius, um ancião de 75 anos, respeitado por sua cultura, generosidade e por representar os valores austeros da Roma antiga. Cneio é uma figura singular. Embora nobre, dedicou-se às obras de assistência social e educação. Durante o encontro, Cneio observa com sua experiência olhares furtivos que revelam tensões ocultas. Lólio Úrbico fita Alba Lucínia com insistência, enquanto Cláudia Sabina observa Elvídio com uma intensidade que ignora o esquecimento do passado. Após o desembarque, Elvídio confidencia ao pai suas preocupações morais sobre a filha Célia, cujos conhecimentos prematuros sobre religião e filosofia, adquirido através de escravos no Oriente, o assombram. A pedido de Elvídio, Cneio Lúcius leva a neta Célia para uma estadia em sua residência, visando reformar seus pensamentos por meio da tradição romana, após levá-la aos templos de Júpiter e Serafes, e notar sua falta de devoção ardente, Cneio a questiona. Célia revela-se cristã, afirmando sua fé em Jesus Cristo. Diante do espanto do avô, que argumenta que o cristianismo é contrário aos princípios do Estado e da família, Célia defende a doutrina com uma maturidade que excede seus 18 anos. Ela descreve Jesus como a esperança dos desamparados e critica a frieza dos deuses de marfim, que não salvam o mundo da ruína nem estabelecem a justiça divina. Célia explica que sua conversão não foi apenas intelectual, mas fruto de uma experiência de dor e amor. Ela relata sua paixão por Ciro, um escravo que a salvou de um afogamento e que possuía vasta cultura religiosa, tendo passado pela Índia e pela Palestina. Ciro ensinou-lhe sobre a reencarnação e sobre o Evangelho, interpretando passagens como a necessidade de nascer de novo para atingir o reino dos céus. A jovem narra o trágico desfecho de seu romance. Pausânias, um feitor infiel, denunciou a proximidade de Célia com o escravo liberto a Elvídio. Elvídio, incapaz de compreender tal sentimento em sua classe social, mandou açoitar Ciro e depois o desterrou, proibindo qualquer despedida. Célia revela que, mesmo sob tortura, Ciro a confortou, pedindo que ela não guardasse rancor do pai e que esperassem pela união no reino de Deus. Essa narrativa transforma Cneio Lúcius. O ancião que buscava dar uma lição à neta vê-se assombrado por uma nova verdade. As ideias de vidas sucessivas e
resgate espiritual, oferecem-lhe respostas para os enigmas do destino e da dor humana que suas tradições não supriam. Ao final da noite, contemplando a imagem de Júpiter, Quinéio sente que os antigos ídolos estão caindo de seus altares diante da figura suave e enérgica do profeta de Nazaré. O capítulo encerra-se com a instalação definitiva da família em Roma. Ovídio assume o cargo de censor, enquanto Alba organiza um novo lar no Palatino. Atéria, conforme o plano de Cláudia, consegue ser admitida na casa dos Lúcios, conquistando a confiança de todos. Paralelamente, Nestório, antigo escravo de Ovídio, agora liberto, estabelece-se como professor e auxiliar, integrando-se à vida urbana romana e mantendo suas atividades educacionais para discípulos humildes no período noturno. O terceiro capítulo mergulha o leitor nas entranhas da sociedade romana, um mundo de aparências reluzentes que escondem, sob o mármore polido, intrigas, paixões proibidas e ruínas silenciosas. Nestório, agora liberto, trabalha como professor das filhas de Ovídio e auxiliar em seu gabinete. Nas horas vagas, ensina discípulos humildes e, em silêncio, integra-se à comunidade cristã, reunindo-se com os irmãos na fé nas catacumbas da Via Nomentana para estudar o Evangelho. A vida da família de Ovídio, porém, é sacudida por uma suntuosa festa oferecida pelo censor Fábio Cornélio, sogro de Ovídio, evento que reúne o imperador Adriano, o prefeito Lólio Úrbico e sua esposa Cláudia Sabina. É nessa celebração que duas investidas amorosas, simultâneas e indesejadas vêm à tona. Cláudia Sabina, valendo-se de sua influência sobre o imperador, consegue que Ovídio seja afastado de sua família e convocado para trabalhar nas obras imperiais em Tibur, onde ela também estaria com a comitiva imperial. Em dado momento, ela confessa a ele que nunca o esqueceu, tentando reatar os laços do passado. E Ovídio a rejeita com firmeza, reafirmando sua fidelidade à esposa. Ao mesmo tempo, nos jardins da festa, o prefeito Lólio Úrbico declara a Alba Lucínia uma paixão de mais de 20 anos. Assustada, ela o repele com veemência, evocando seus deveres de esposa e mãe. Atordoados com as intrigas da corte, o casal sonha em abandonar Roma e retornar à paz da Palestina. O sonho, porém, se despedaça diante de uma revelação cruel. O sogro Fábio Cornélio está financeiramente arruinado, esmagado pelas dívidas dos filhos e pelos gastos exigidos pelas conveniências sociais. A família sobrevive inteiramente sob a sombra do apoio político de Lólio Úrbico. Por compaixão aos pais, Ovídio e Alba Lucínia sacrificam a própria tranquilidade e permanecem na metrópole. Ovídio parte para Tibur, visitando o lar apenas quinzenalmente. Alba, sozinha, sofre em Roma, pois Lólio continua a frequentar sua casa com a conivência da sociedade. Em desabafo com a amiga Túlia Sevina, ouve boatos sobre o passado de Ovídio com Cláudia e recebe uma sugestão inesperada: recorrer às preces dos cristãos nas catacumbas. O capítulo se encerra com um prenúncio sombrio. Toda a conversa confidencial entre as duas amigas é ouvida pela espiã Atéria, que se afasta em silêncio. Alba termina o dia em lágrimas diante do altar da deusa Juno, sem saber que sua intimidade já foi entregue às sombras. O quarto capítulo tece com mãos habilidosas os fios da conspiração e da fé e os entrelaça numa noite que mudará o destino de todos. Tudo começa com Atéria, a espiã, relatando a Cláudia Sabina que Alba, Lucínia e Túlia planejam buscar uma bênção cristã para restaurar a harmonia do lar. Cláudia escarnece da ingenuidade das patrícias e enxerga na informação uma arma. Cogita denunciá-las às autoridades através de Quinto Bíbulo. Antes disso, porém, disfarçada, dirige-se ao humilde bairro de Suburra para consultar Plotina, uma velha gananciosa pitonisa. Seduzida pelo ouro da aristocrata, a feiticeira lança seus poderes, mas adverte que Alba Lucínia possui uma poderosa proteção angélica, proveniente da aura imaculada de uma de suas filhas. Cláudia ignora o aviso e exige uma solução prática. Plotina então sugere não a morte da rival, mas algo mais cruel, a flagelação da alma. Orienta Cláudia a acompanhar o séquito do imperador Adriano nas províncias, aproximar-se de Ovídio e executar um plano sinistro, aceito por Cláudia com um sorriso maligno. 2
2 dias depois, Túlia avisa a Alba que a reunião cristã ocorrerá naquela mesma noite. Mas Alba está profundamente doente, abatida e em lágrimas, incapaz de comparecer. Desesperada por paz de espírito, pede que sua filha Célia vá em seu lugar, rogando a Jesus pelo bálsamo e pela felicidade da família. Célia, que já havia conhecido o cristianismo na Judéia, aceita com um sorriso luminoso. Ao cair da noite, envolvidas em togas escuras e pesados mantos de lã, as 2 mulheres caminham em silêncio rumo aos cemitérios, além da porta nomentana. Nas catacumbas franqueiam a entrada com o sinal da cruz, senha dos cristãos. No interior das ruínas, banhado pelo luar e pelas tochas, centenas de fiéis encapuzados entoam hinos de esperança celeste. Célia une sua voz cristalina aos cânticos, lembrando-se das melodias que o escravo liberto Ciro lhe ensinara na Palestina. E Túlia chora ao vê-la cantar como um anjo. O irmão Sérgio, hostilho, lê uma passagem do Evangelho de Mateus e em seguida traz uma notícia devastadora. Policarpo, o venerável apóstolo e líder da comunidade, fora preso e levado aos cárceres do Esquilino por ordem de Quinto Bíbulo. Em meio ao choro geral, uma figura humilde e corajosa sobe à tribuna sob a luz das tochas. Nestório, o recém-liberto de Ovídio Lúcio, pronto para dar seu testemunho público de fé e consolar os irmãos na dor. Nestório assume a tribuna com humildade comovida. Evoca suas memórias de infância em Éfeso, onde conheceu João Evangelista, e seus ensinamentos sobre o Cristo. Comentando o Evangelho de Mateus, desenvolve o tema da fraternidade universal e proclama que o verdadeiro reino de Jesus não está atrelado a impérios ou construções materiais. Deve ser edificado no íntimo de cada coração. Ao final do culto, atende pacientemente os fiéis, ensinando sobre o perdão e a humildade diante das calúnias do mundo. É então que Célia e Túlia se aproximam, e Célia descobre radiante e surpresa que Nestório era cristão sem jamais tê-lo revelado, por respeito à família que lhe dera a liberdade. Mas a maior emoção ainda estava por vir. Um jovem forte e simpático rompe a multidão e se atira aos braços de Nestório e Célia. É Ciro. Os 3 partilham um júbilo profundo e choroso. No caminho de volta à cidade, sob as estrelas do amanhecer, Ciro explica sua trajetória. Entregue ao comandante Quinto Vetus, em Cesareia, preservado em sua liberdade, veio de navio até Hóstia e chegou a Roma em busca do pai e da amada. Mas o que nenhum deles percebeu, 2 vultos encapuzados o seguiam desde a necrópole. Na segurança de seu aposento, Nestório adverte o filho com lucidez dolorosa. O orgulho da família Lúcius jamais toleraria aquele romance. Ambos precisariam de imensa coragem moral. Pela manhã, o servo Pausanias denuncia tudo ao censor Fábio Cornélio. A ida de Célia ao culto, o envolvimento de Nestório, o retorno de Ciro. Pai e filho são imediatamente presos. Abraçados em oração, compreendem que foram denunciados e que a hora do sacrifício chegara. Diante do censor, Nestório não treme. Assume altivamente sua fé cristã. Transferido ao inquiridor Pompônio Gratus, que lhe oferece liberdade em troca de delação, recusa terminantemente trair a consciência ou os irmãos cristãos. Paralelamente, a espiã Atéria denuncia as assembleias da Via Nomentana com exageros deliberados. A repressão é imediata e brutal. As catacumbas são atacadas. Centenas de cristãos são presos. Levados a julgamento pelo imperador Adriano, ele estabelece um julgamento impiedoso. Quem abjurasse de Jesus e se ajoelhasse diante da estátua de Júpiter seria liberto. Quem recusasse morreria. De mais de 300 prisioneiros, apenas 35 mantêm a fé irredutível. Entre eles, Nestório e Ciro, que aceitam o martírio com serenidade, enxergando na morte o caminho glorioso para a libertação espiritual. Euvídio retorna de Tibur e descobre, perplexo, que Nestório e Ciro estão presos como conspiradores. Dirige-se à prisão mamertina, disposto a usar seu prestígio junto ao imperador para salvá-los.
Ao encontrá-los magros e desfigurados, oferece clemência, mas Nestório recusa abjurar o cristianismo, mesmo sabendo que seu nome está entre os condenados à morte. Suplica apenas uma coisa, que Ovídio salve a vida do filho. Tomado por antigas aversões e pelas memórias do jovem Ciro em sua casa na Palestina, Ovídio enfurece-se, recusa qualquer auxílio e, com palavras rudes, vira as costas aos condenados. Enquanto aguardam a morte, os prisioneiros cristãos, Nestório, Ciro e o apóstolo Policarpo, são reunidos em uma cela espaçosa. Longe de lamentarem o destino, entoam hinos de louvor sob o céu estrelado, emocionando os próprios guardas pretorianos. Em absoluto contraste com esta paz luminosa, a família de Ovídio desfruta de um banquete imperial. O imperador Adriano os presenteia com uma rica propriedade em Capua e estimula o casamento de Ovídia com Caius Fabrícios para o mês seguinte. Célia definha. Consumida pela angústia de saber que a execução de Ciro é iminente, a jovem perde as forças e é levada à casa do avô, Quineu Lúcius. Lá, o venerável patriarca revela à neta um segredo guardado com cuidado. Ele também lê os evangelhos e tornou-se, em silêncio, um adepto íntimo do cristianismo. Diante do pranto desesperado de Célia, que deseja ver o amado pela última vez, Quineu intercede junto a Ovídio e consegue autorização para levá-la disfarçada à prisão. No cárcere, Célia desaba em pranto ao reencontrar o noivo. Com serenidade e elevação espiritual admiráveis, Ciro a consola, relatando um sonho. Um anjo o advertiu de que a morte não lhe traria o paraíso imediato. Ele ainda precisaria reencarnar para ressarcir séculos de erros. Pede que Célia ame a vida terrena, honre os pais e tenha fé de que as almas gêmeas estão unidas pela eternidade. Como última lembrança, entrega-lhe um pergaminho com um hino escrito na prisão. Nestório se despede com um ensinamento que ressoa como testamento espiritual. O maior sacrifício a Deus não é o do martírio, mas o de uma vida inteira de trabalho, abnegação e renúncia diária. Célia beija as mãos de Nestório e a fronte de Ciro e parte amparada pelo avô. Enquanto Ciro se agarra às grades e se ajoelha, banhado pelo sol, chorando copiosamente. Cláudia Sabina não descansa. Continua frequentando a humilde suburra para tramar com a feiticeira Plotina, alimentada pelas informações da espiã Atéria. Aproveitando os preparativos para a longa viagem do imperador Adriano à Grécia, manipula o soberano com uma mentira elegante. Inventa talentos artísticos de Ovídio Lúcius e o convence a colocá-lo para a excursão. O objetivo real é separá-lo da família por mais de um ano. Ovídio detesta a convocação. Alba Lucínia fica apavorada, temendo ficar em defesa diante das investidas de Lólio Úrbico e das maldades de Cláudia. Mesmo assim, sufoca as próprias lágrimas para proteger a carreira do pai, que depende de Lólio, e por gratidão às benesses imperiais, e convence o marido a aceitar. Em meio a essas tensões, ocorre o luxuoso casamento de Ovídia com Caius Fabrícios, que partem logo depois para Capua. Movida pelo instinto de proteger o lar, Alba toma uma atitude extrema. Visita o palácio de Cláudia e pede com humildade que ela interfira junto ao imperador para dispensar Ovídio da viagem. Cláudia a recebe com arrogância e ironia, nega o pedido e a ofende, insinuando que o próprio marido, Lólio Úrbico, nutre paixão por outra mulher. Diante do insulto, Alba ergue-se com superioridade e dignidade moral. Afirma que cada um só pode dar o que tem e retira-se em silêncio, escolhendo carregar suas amarguras com nobreza. No último dia das festividades, o imperador decreta o suplício de 22 cristãos estrangeiros, entre eles Nestório e Ciro. Ao pôr do sol, são levados à arena. Ovídio e Alba são obrigados pelo protocolo a assistir da tribuna de honra, ocultando o extremo mal-estar íntimo. Os mártires, esqueléticos e desfigurados, são amarrados a postes como alvo de flechas envenenadas. Em vez de lamúrias, cantam um hino comovente de perdão, esperança e amor a Jesus. Ao receber as flechas fatais, Nestório vislumbra confusamente sua encarnação passada, o senador Públio Lentulus, aplaudindo execuções naquela mesma tribuna. Mas a visão se transforma. Ele vê Jesus e recebe o beijo suave de um anjo luminoso, sua antiga esposa Lívia, e adormece
prece para a morte carnal em suprema paz. Longe do circo, Célia permanece recolhida com o avô, Cneius Lúcius, lendo os versos do hino que Ciro escrevera na prisão. Em êxtase, observa um bando de pombas alvas subindo do circo em direção ao alto. E Cneius reconhece, são as almas dos mártires regressando à morada celeste. Com maturidade espiritual extraordinária, Célia aceita a morte do noivo sem revolta, compreendendo que Jesus a manteve na terra para que se purifique pela dor e conquiste o direito de reencontrar seu amor na eternidade. A primeira parte do livro termina melancolicamente. Avô e neta chorando juntos, em silêncio, diante do céu estrelado de Roma.